E o aplauso de vocês, então, para o desembargador do Trabalho, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Enquanto ele se aproxima da mesa, eu lembro que no Brasil, 57% das deficiências são adquiridas na violência urbana e nos acidentes. É bom lembrar que só de arma de fogo, 46% são os geradores de deficiência. No trânsito, 30%. E em outros casos, 24%. Então é realmente bastante preocupante. Nós temos 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. 45 milhões de brasileiros, né? 24% da população do Brasil, segundo o IBGE. 53% fora do mercado de trabalho, porque muita gente acha que a pessoa é deficiente. Não, ela é portadora de uma deficiência, mas ela está apta ao trabalho, ela pode desempenhar uma função. A deficiência auditiva representa 5%, a visual 18%, a física 7%, a intelectual 1,4%, e nós temos também os autistas, né, que estima-se hoje aí em cerca de 2 milhões de autistas, né, que são importantes também para que a gente possa gerar leis e ajudá-los. Nós vamos passar a palavra então, já recebi na Câmara quando fui vereador, nosso querido Dr. Ricardo Tadeu. Ele é graduado em Direito, especializado em Direito do Trabalho, doutor e professor, primeiro juiz deficiente visual do Brasil. Ele, do Tribunal Regional de São Paulo, ele fez um concurso e foi desclassificado porque não enxergava. Aí disseram a ele, aquele Lalau, que é um criminoso, um bandido aí, que hoje está realmente nas barras da justiça, aquele cidadão falou que cego não podia ser juiz. E ele chorou, claro, ficou magoado, mas motivou muito. Ele fez concurso no Ministério Público do Trabalho e entre 4.500 pessoas, ele ficou em 6º lugar. E em 18 anos foi promotor e procurador de justiça. Ele integrou o grupo de direito das pessoas com deficiência da ONU, lá em Nova York. Então, ser cego, meus amigos, é um atributo, não é uma incapacidade. Aplausos para o nosso palestrante, querido amigo, Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer e louvar o convite tão honroso que me foi dirigido pelo Borges. Quero parabenizar os engenheiros do Paraná pela iniciativa do evento, né? Quero saudar os meus amigos, o Dr. Roberto Vanderlei, querido amigo. Quero agradecer as palavras tão carinhosas que me foram dirigidas agora pelo mestre de cerimônias, tão atento, sabe bastante, né, da minha história, o que muito me honra também, né? Bem, eu quero também pedir inicialmente desculpas a todos, porque falarei e deverei me retirar, porque temos sessão de julgamento. A segunda turma agora fará uma sessão de julgamento bastante longa, temos uma pauta muito intensa, e eu estou terminando de preparar a pauta, então vocês imaginam a correria. Eu me lembro que quando o Borges foi me convidar, eu falei, rapaz, terça-feira é dia de sessão, para mim é uma correria, mas eu não podia deixar de atendê-los, não podia deixar de atendê-los. É muito importante falar às pessoas que são formadoras de opinião, é muito importante falar às pessoas que têm a possibilidade de transformar o mundo, né? Se o Verbo fez nascer o universo, é o Verbo que é capaz de transformá-lo. Então, eu sempre acreditei muito no poder da palavra. A palavra edifica e a palavra derruba. Eu sempre acreditei no poder edificante da palavra. E sei que a palavra que lhes dirigirei agora, certamente frutificará em mudanças profícuas, não? Doutor Ricardo, só fala para mim onde você está, José Leite. Olá, José Leite, muito obrigado. Eu que sou cego devia ter tomado a iniciativa de ter feito sem você provocar. Muito obrigado, estou aqui. Obrigado, viu? A gente está no caminho e sempre comete erros, né? Errar é da condição humana. Obrigado, Zé Leite. Tudo bem? Okay. Então, toda vez que me é dado falar sobre a Convenção
sobre os direitos da pessoa com deficiência e também sobre a Lei Brasileira de Inclusão, textos dos quais eu tive a honra de participar da elaboração, né, eu sempre relembro os eixos centrais de transformação que esses dispositivos jurídicos trouxeram. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU foi um tratado que foi finalizado no final de 2007 e que contou com um consenso construído mundialmente entre pessoas com deficiência que efetivamente protagonizaram a elaboração desse texto. Esse texto foi ditado, literalmente, por pessoas com deficiência da América, da Europa, da África, da Ásia e da Oceania. Pessoas do mundo inteiro realmente desenvolveram um consenso que findou por estabelecer uma mudança paradigmática radical no que diz respeito à concepção do que é pessoa com deficiência. Até a elaboração desse tratado, as pessoas com deficiência eram definidas do ponto de vista médico, como incapazes para realizar os atos normais da vida. Era assim que definia o Decreto 3298 do Brasil. Esse decreto era a grande norma regulamentadora da Lei 7.853, de 89. Eu também tive o privilégio de trabalhar nesse texto, e mesmo nós, naquele momento, não tínhamos outra concepção senão essa, a clínica. Então, a pessoa com deficiência era definida no artigo 3º do decreto como aquela incapaz de realizar os atos normais da vida. O artigo 4º daquele decreto, por sua vez, adotava os critérios do Código Internacional de Doenças para tipificar o que era uma deficiência visual, uma deficiência física, intelectual, etc. Então, adotávamos o paradigma exclusivamente médico. Só que, do ponto de vista do direito, a incapacidade da pessoa com deficiência sempre lhe pesou como um ônus, porque a pessoa com deficiência, sendo vista como incapaz, acabava sendo inserida na condição de uma cidadã de segunda categoria, uma cidadã de segunda classe. Então, a pessoa com deficiência não era vista como alguém capaz de produzir, alguém capaz de ter a sua independência econômica e mesmo jurídica, em muitos casos, né? As pessoas com deficiência intelectual eram consideradas absolutamente incapazes pela lei. E essa é uma pecha bastante severa, né? A Convenção da ONU, e insisto novamente, que partiu de um consenso construído mundialmente por pessoas com deficiência que foram efetivamente as protagonistas na elaboração daquele texto, adota o conceito político de deficiência, no sentido de que a deficiência resulta da interação dos impedimentos físicos, mentais e intelectuais das pessoas com a incidência de barreiras sociais que possam efetivamente lhes tolher o exercício de direitos básicos, como o de ir e vir, como de liberdade de expressão de opinião, como em autonomia jurídica e econômica, e como a própria dignidade da pessoa com deficiência. Então, a partir da elaboração desse tratado, a deficiência passou a ser vista como algo que não está na pessoa, mas sim na sociedade. E vejam que isso não é um jogo de palavras, não é um exercício jurídico de argumentação. Este é o conteúdo efetivo do conceito adotado pela Organização das Nações Unidas. O Brasil incorporou, todos já sabem disso, mas é sempre bom relembrar, essa convenção formalmente à Constituição. Portanto, esta é uma norma constitucional do Brasil. E aqui já se inicia uma discussão interessante acerca das calçadas, da qual logo mais vou lhes falar. Veja, essa norma constitucional gerou no Brasil, primeiro, a revogação da Lei 7.853 e do Decreto 3298. Estão revogados, porque são incompatíveis com o novo conceito constitucional de deficiência, que, insisto, não é mais clínico, não é mais médico, é um conceito político, que está, então, a nortear toda a ordenação jurídica brasileira sobre a matéria. Tivemos, então,
recentemente aprovada a Lei Brasileira de Inclusão, que, na verdade, reproduz os dispositivos constitucionais, levando-os à esfera da legislação comum, da legislação ordinária, né? E estabelece alguns critérios básicos de regulamentação. A Lei Brasileira de Inclusão define o que são as barreiras, e as enumera: barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, barreiras tecnológicas, barreiras atitudinais, barreiras físicas. E, ao fazê-lo, estabelece um desdobramento fundamental da Convenção da ONU, que diz, a Convenção, que a recusa de adaptação do meio é discriminação. Esta é uma ideia que está na Constituição do Brasil, portanto. A Lei Brasileira de Inclusão apena criminalmente a recusa de adaptação do meio, porque a recusa de adaptação do meio é discriminação, e discriminar pessoa com deficiência, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, é crime, né? E crime nas mais diversas esferas, inclusive, com todo respeito, crime de responsabilidade administrativa. Então, assim, nós temos agora uma ordem constitucional que não admite que se retardem providências de adaptação do meio. A Convenção da ONU utiliza adaptação razoável. Ela exige a chamada adaptação razoável. A palavra razoável aqui não deve ser interpretada como algo que atenua a urgência e a necessidade da adaptação do meio. A palavra razoável é definida pela Convenção da ONU como adaptação que seja adequada e proporcional. Ou seja, não se quer que, ao se adaptar o meio, se gere um custo desproporcional, não razoável. Né? Quer-se que adapte-se e que essa adaptação seja adequada, portanto, operosa, satisfativa, satisfatória, né? Mas proporcional. Então, ao invés de demolir um prédio, você pode inserir uma rampa, você pode inserir uma cadeira que eleve as pessoas para superar o obstáculo da barreira arquitetônica de uma escada que, eventualmente, impede o acesso de pessoas com deficiência física ao prédio. Mas você deve, de qualquer maneira, suplantar este obstáculo. Então, a adaptação deverá ocorrer, deverá ser razoável, no sentido de que seja adequada e proporcional, mas ela deve ocorrer, não pode ser adiada. Então, várias questões se colocam, e uma delas que diz, logo que o Borges me procurou, eu já me lembrei desse aspecto, que é bastante interessante, acerca das calçadas. Nós temos em Curitiba calçadas que são, senhores, barreiras hostis a pessoas com deficiência física, a pessoas idosas, a mulheres que utilizam salto alto, né? Que é difícil para chuchu andar nessas calçadas assim, né? São hostis. De fato, a concepção arquitetônica dessas calçadas é bastante agressiva. Para quem não tem deficiência, talvez seja um pouco desconfortável, mas para quem tem deficiência física, eu a tenho também, além da deficiência visual, as nossas calçadas são absolutamente impeditivas do exercício do direito de ir e vir. São barreiras arquitetônicas bastante agressivas. E nós temos no Brasil uma tradição de que as calçadas são responsabilidade dos proprietários das casas que as margeiam. Cada proprietário, então, deve custear a calçada concernente ao espaço físico da sua fachada. Mas a Lei Brasileira de Inclusão estabelece que é dever do município, é obrigação dos municípios, padronizar as calçadas, fazendo-as acessíveis a todos. Como, então, nos confrontarmos com esta dicotomia legislativa? Quer dizer, os municípios legislam a matéria, e a Constituição diz que esta é uma matéria que é atribuída legalmente ao município. O município, então, detém, do ponto de vista constitucional, a autonomia legislativa para
estabelecer as políticas de urbanismo, mas a lei brasileira de inclusão é uma lei federal que impõe uma obrigação ao município. Então, alguém poderia argumentar, num primeiro momento, que esta imposição de uma lei federal a uma política urbanística municipal seria inconstitucional, porque o município detém, segundo a Constituição, a autonomia e a iniciativa legislativa acerca da matéria, urbanismo, né? Eu contra-argumentaria, e não sei qual seria a posição do Supremo, mas creio que seria essa, né, que todo tratado concernente a direitos humanos assume status de norma supralegal. Isto é uma decisão do Supremo bastante antiga, que, enfim, interpretava o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição e dizia, não, os tratados concernentes a direitos humanos não são leis quando incorporados ao ordenamento jurídico, eles têm força de norma acima da lei. Mas isso o Supremo dizia quando interpretava o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Logo depois veio o parágrafo 3º, um pouco mais tarde dessa decisão do Supremo, veio o parágrafo 3º, que estabelece que qualquer tratado internacional que seja votado por um quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, este tratado terá força de norma constitucional. E foi exatamente o caso da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi votado por 3/5 dos senadores e deputados em 2 turnos, portanto, trata-se de norma constitucional. Ao ser assim, este tratado, então, altera a ordem constitucional. E no que diz respeito à pessoa com deficiência, essa matéria passou, então, a ser disciplinada por lei federal, exatamente como é a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, os municípios não podem, ao meu ver, argumentar que essa é uma matéria de atribuição exclusivamente municipal e, portanto, reservarem a si o direito de regulamentar essa matéria quando bem entenderem. Na verdade, me parece que o retardamento da aplicação da Lei Brasileira de Inclusão é recusa de adaptação do meio, portanto, é uma recusa criminosa, que tem efeitos seríssimos. Porque as pessoas com deficiência que dependem de muletas, cadeiras de rodas, sinceramente, não têm possibilidade de exercer o seu direito de ir e vir. Então, me parece que, a partir dessa disciplina constitucional nova, e também do que estabelece a Lei Brasileira de Inclusão, os municípios vão ter que adotar uma política urgente de assumir o custo disso. Quer dizer, não se pode impor aos proprietários das residências que, por causa de uma norma que determina que o município padronize as calçadas de forma a garantir o direito de ir e vir a pessoas com deficiência, seria extremamente desproporcional esse ônus. Transferir esse ônus exclusivamente aos proprietários. Então, me parece que isso é uma matéria que deve ser levada à Câmara Municipal com urgência e solucionada. Uma ideia que eu sempre tive seria assim, bom, então o município faz as obras de uniformização e padronização acessível das calçadas e depois, eventualmente, faz um processo de desconto do IPTU dos proprietários, enfim, algo que talvez possa o município, então, exigir num primeiro momento que seja feito pelos proprietários e depois abatido do IPTU. Eu não sei qual seria a solução. Isso teria que ser discutido na Câmara Municipal. Mas, de qualquer forma, não se pode mais adiar a adoção de providências nesse particular. Quer dizer, é evidente que nós já sabemos, e os senhores já devem saber disso, é claro que para que se aprove a construção de um edifício hoje, é necessário que se garanta a acessibilidade nesse edifício, né? Então, quer dizer, isso também é algo que deve ser mantido nas exigências de liberação de alvará para o habite, quer dizer, que seja a construção seja acessível, né? Tanto de prédios públicos quanto de prédios privados. Isso é uma exigência que deve ser mantida e reiterada, né? Há algumas questões interessantes, porque a BNT, por exemplo, estabeleceu padrões que eu mesmo discordo. Lá no meu tribunal, eu sou responsável pela acessibilidade, e eu vetei, lá no tribunal, assumindo por conta e risco essa decisão, a utilização interna do piso podotátil.
interna. Eu acho que o piso podotátil é extremamente importante nas vias públicas, para as pessoas com deficiência visual, não tem dúvida disso. Mas nos prédios, me parece que é inoperoso o piso podotátil. Por quê? Porque se eu sou cego e vou entrar num prédio que eu não conheço, não adianta eu utilizar o piso podotátil, porque eu não sei para onde eu estaria indo. E se eu conheço o prédio, eu não preciso do piso podotátil. Então, o que eu estabeleci no meu tribunal é que nós treinemos, isso é feito, todas as pessoas que estão em contato com o público, justamente para conduzir qualquer pessoa com deficiência visual, e isso sim é importante. Essa é uma barreira que deve ser removida. O piso podotátil é um custo bastante elevado, me parece, e gera um risco muito sério a pessoas com deficiência física. Porque me parece que ele se coloca como uma barreira perigosa a pessoas que têm alguma deficiência na perna ou utilizam muletas. Eu, por exemplo, quase tropeço toda vez que eu passo num piso podotátil. Vocês já repararam em aeroporto como ele é inconveniente? Você está levando a mala, blá, 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 blá. Mas eu tenho certeza que uma pessoa cega não consegue andar lá no aeroporto sozinho. Então, o que é necessário é que o aeroporto, a Infraero, garanta às pessoas com deficiência. Isso é feito pelas companhias até o guichê, e do guichê para o embarque, as companhias aéreas têm conduzido as pessoas com deficiência, e isso é algo que já está consolidado no Brasil. E isso sim é necessário, que as pessoas sejam conduzidas, porque você não consegue andar no aeroporto, você não conhece, o que adianta o piso podotátil? Então, é um custo inútil. E isso tem sido feito, me parece, sem a devida discussão com o segmento, porque a maioria dos cegos que eu conheço não apoia o piso podotátil. Qual é a tua opinião, Zé Leite? Qual é a tua opinião sobre o piso podotátil? É difícil opinar, né, Ricardo, porque eu uso cadeira de rodas. Certo, mas você já discutiu sobre isso? Eu discuti várias vezes, tem cada pessoa tem opinião. Eu acho que o importante é mais nas calçadas, como você está dizendo. Eu também acho, sim. Localizar o que você precisa. Exatamente. Na verdade, a Convenção da ONU, quando foi votada, ela tinha um lema que vocês devem saber muito bem, nothing about us without us. Ou seja, as pessoas com deficiência estabeleceram que não queriam nenhuma política sem a participação e protagonismo direto das pessoas com deficiência. E eu já vi esse lema ser reproduzido em convenções de mulheres, em convenções de pessoas negras, enfim. Interessante, é um lema interessante que dá às minorias, ou aos chamados grupos vulneráveis, que é a terminologia que a gente utiliza hoje, um poder de protagonismo que é necessário, porque as maiorias que não refletem as minorias que a compõem são maiorias opressivas, são maiorias que solapam direitos. Quando nós defendemos no processo de evolução dos direitos humanos, a necessidade de se dar voz e vez aos grupos vulneráveis, é porque se quer uma maioria que efetivamente reflita a diversidade que a compõe. Essa diversidade é que dá o tom democrático da maioria, porque o Hitler e o Mussolini se utilizaram de leis majoritárias para mandar para os campos de concentração, inclusive, pessoas com deficiência, só por isso, só por serem pessoas com deficiência. Então, não foram apenas os judeus, foram os ciganos, foram as pessoas com deficiência, foram as pessoas de orientação homoafetiva, todos eles foram mandados para o campo de concentração. Então, a lição que a Segunda Guerra deixou é que é necessário se ter leis majoritárias, mas é mais necessário ainda que essa maioria que vota as leis tenha as suas minorias devidamente defendidas, para que a maioria não as oprima. Então, assim, quando se fala a necessidade de que as calçadas sejam padronizadas e que o município assuma uma política municipal de padronização dessas calçadas, sem onerar os cidadãos, porque isso é um custo que deve ser do município, então, a solução tem que ser encontrada. Tem que ser encontrada. O desafio que, portanto, se traz aqui aos segmentos dos senhores é o desafio da remoção das barreiras arquitetônicas, das barreiras urbanísticas e, acima de tudo, os senhores engenheiros, os senhores arquitetos, são responsáveis pela remoção da barreira atitudinal na medida em que demonstrem a seus clientes que qualquer edificação que impõe uma barreira estética é uma construção antiética. A estética e a ética devem andar de mãos dadas, porque o que não é ético é muito feio. E é muito feio impedir qualquer direito.
Então, eu acho que, assim, eu peço desculpas, o que eu tinha a dizer é isso. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e posso ficar mais alguns minutos para a gente conversar um pouquinho, que é o melhor, aí que a coisa fica boa. Muito obrigado. Obrigado. A primeira pergunta, então, já vem de Araucária, né? Do Lions de Araucária. Eu achei bem interessante, porque eu também sou cega, né? E aqui, Como é seu nome? nesse seminário, já ficou um problema de comunicação entre a gente. Eu pediria que se falasse mais próximo aqui. Pode ficar de pé aqui? É melhor trocar com o do Ricardo ali. Como é seu nome? Meu nome é Givélia, eu sou do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Araucária. Eu também sou cega. E eu achei bem interessante que aqui já começou um problema de comunicação, né? Que eu levantei o dedo, daí eu falei, meu Deus, ele não vai me ver. E aí, como é que eu vou perguntar? Não, e você viu que eu esqueci de tirar o microfone da boca. Todo mundo errou, né? E outra questão, assim, você estava comentando da questão da pista rodotátil em ambientes internos. Eu tenho muita dificuldade quando vou para a rodoferroviária, justamente por isso, não tem funcionário para... É até legal eu falar isso assim para o pessoal da Prefeitura de Curitiba que está aí, dar uma olhada nisso, porque não tem funcionário suficiente na rodoferroviária, e você fica circulando por lá e para cá, naquela pista tátil, né? Parece aqueles ratinhos nos caminhos, sem saber para onde está indo. Eu absurdo, acho né? a acessibilidade horrível naquela rodoferroviária, e eu acho que deveria ter uma indicação mais no sentido de funcionário para auxiliar mesmo, e não uma pista rodotátil, que nem você falou, se a pessoa não conhece, não serve para nada. Claro. Na verdade, são soluções que são meio acessíveis, e o que é meio acessível é inacessível. Sim. Né? Não existe meio acessível. Uma coisa é acessível, não é. Né? Você quer ver um detalhe importante, Gisele? O processo judicial está se tornando eletrônico agora. Antigamente era em pasta de papel, agora ele está se tornando eletrônico. Uhum. O que seria uma libertação para os cegos. Porque Se não fosse escaneado. Né? Só que o sistema que a União está adotando, como é que chama, Roberto? PJE, Processo Judicial Eletrônico, ele é hostil aos programas, ele trava com os programas assistivos. Sim. E, segundo me disse o alemão de outro dia, Roberto, continua inacessível e não vai ser superado isso. Então, isso é uma questão que eu vou fazer questão de levar para a ONU, porque o pessoal está criando uma barreira que vai impedir 1.200 advogados de advogar. Né? Sim, segundo me disseram, disse o Alemande, né, o conselheiro Alemande, que é inacessível e vai continuar assim. Então, nós temos que denunciar isso. E você também, viu, Gisele, denuncia esse fato da rodoviária, precisa ser levado ao Conselho de Direitos aqui de Curitiba, porque é uma solução fácil, eles vão ter que treinar o pessoal lá da rodoferroviária para treinar, para conduzir os cegos. Me desculpa, querido, eu interrompi você, por favor. Não, era só isso, né? Essa questão do processo eletrônico que você está falando entra também em arquivos históricos e materiais de pesquisa em geral, porque geralmente é digitalizado esses documentos e se você precisa fazer uma pesquisa para estudo, você não consegue ter esse acesso, né? Outra questão bem interessante que você falou. Sim. Obrigado. Obrigada, eu. O Borges, me ajuda com o microfone ali, Borges. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Olha o Ricardo Mesquita aí querendo falar. Como é que está, meu xará? Você está bom, Jará? Tudo Ao bom? lado direito. Sim, já reconheci. Já reconheceu? Sim. Eu concordo parcialmente com a sua observação sobre a questão do piso tátil interno, mas continuo pleiteando os pisos táteis nos obstáculos, escadas, elevadores. Não, tudo bem, ali eu acho que é importante, realmente. Mas o que eu quero dizer para você é que, às vezes, o pessoal toma decisões que são onerosas e pouco operosas. Então, assim, eu acho que você tem razão, tem que sinalizar elevadores, escadas, essas coisas, porque é perigoso. Mas, o que é mais importante é ter alguém que conduza, né? Até porque o piso tátil ele é bastante utilizado também por pessoas de visão subnormal, não só por pessoas de deficiência visual total, né? Ou de cegueira total. Então, o próprio Zé Leite conviveu muito tempo com a Terezinha, que você lembra, né? Terezinha Lima, Sim. né? Que era deficiente parcial,
E ela se guiava exatamente pelo contraste. Esse é outro aspecto também que tem que se chamar a atenção, quando for fazer o piso tátil de alerta, que ele seja num tom contrastante com o piso, não na mesma cor do piso, senão ele já não cumpre a necessidade da pessoa com visão subnormal. Né? E em relação, só aproveitando o gancho da rodoferroviária, nós participamos lá em diversos eventos, e falta principalmente o como chegar na rodoferroviária. As calçadas em volta da rodoferroviária são uma calamidade. Tá? Basta você fazer uma... Eu acho, sabe, se me fosse dado reivindicar alguma coisa e que se saísse desse evento alguma deliberação, eu proporia que saísse uma carta dirigida à prefeitura para que adotasse a questão das calçadas como prioridade absoluta. Exatamente. Porque você não vai conseguir fazer tudo que a Lei Brasileira de Inclusão quer de uma vez. Então, você precisa eleger prioridades. Mas as calçadas de Curitiba são hostis. A minha ex-mulher, a mãe das minhas filhas, usa perna mecânica, usa prótese. Ela não consegue caminhar na calçada. Exato. Então, assim, é uma coisa bastante hostil, realmente, né, Ricardo? Então, e só lembrando, né, que existe uma ferramenta, que são as rotas acessíveis, né, que foi uma ferramenta utilizada pela Mara Gabrilli, em São Paulo, que durante uma única gestão, em 4 anos, foram construídos 600 quilômetros de calçadas com rotas acessíveis. A começar pela Avenida Paulista, que foi toda ela remanejada. É fantástico lá. Todo aquele piso de petit pavê perigosíssimo, que tem muita gente que ainda pleiteia. Eu fui arquiteto da Fundação Cultural de Curitiba. Ninguém brigou mais pelo patrimônio histórico de Curitiba do que eu. Mas eu não posso compactuar com a continuidade de um piso extremamente escorregadio, onde muitas pessoas, até o próprio querido amigo aqui, teve o pai que caiu, né, na calçada, quase não teve lesões graves. Então, aqui mesmo, no Instituto de Engenharia, estava com o meu colega, desculpa, esqueci seu nome, ela estava chegando em cadeira de rodas, está com dificuldade extrema em caminhar na calçada de petit pavê. Né? Então, eu acho que essa questão das rotas acessíveis, essa questão das calçadas acessíveis, em Curitiba, guardadas as proporções de São Paulo, eu acho que menos de 100 quilômetros seriam suficientes para interligar os principais terminais da cidade, a exemplo do Guadalupe, que o Zé Leite faz uso cotidianamente, quando ele tem que vir para Curitiba, e é uma dificuldade extrema, ele pode relatar melhor do que eu, junto com a mãezinha dele, que tem que empurrar ele naquelas calçadas extremamente cheias de obstáculos, ligando as universidades, ligando ao hospital de clínicas, gente. Você não consegue chegar de cadeira de rodas no hospital de clínicas. Referência internacional de transplante de medula óssea. Curitiba é uma cidade de referência internacional, mas as calçadas justamente são originadas no momento em que não se tinha atenção para isso. Mas no Brasil, que já está sob a égide da Convenção da ONU, na Lei Brasileira de Inclusão, é importante que se eleja uma prioridade. Me parece que a calçada de Curitiba é completamente assim, contrária ao que a cidade de Curitiba sempre sinalizou ser, uma cidade aberta, uma cidade de urbanismo novo, né? Enfim, referência. Nós fizemos, só para você ter uma ideia, Ricardo, nós fizemos o cálculo junto com o pessoal do Sinduscom, não sei se tem alguém aí presente, mas junto ao pessoal do Sinduscom nós fizemos o cálculo. Se nós pegarmos os principais pontos de Curitiba que necessitam de acessibilidade e traçarmos uma rota acessível com 1,20 m de largura, não precisa mais do que isso, tá? São necessários construção de menos de 40 metros de calçada por dia. Por uma prefeitura que não tiver condições de fazer 40 metros de calçada por dia, mas tem que pensar melhor, né, como gerir toda essa situação. Obrigado, Ricardo. Prazer novamente te ouvir aí, viu? Grande prazer, Ricardo. Obrigado. Eu agradeço. E impressionante, né? O Ricardo abriu a voz dele e ele já identificou. Né? Então, também o cara tem voz de locutor, né? Não, ele lembra o William Bonner, né? Então, Mesquita, muito bom nisso. O Zé Leite pediu a palavra lá, fica à vontade. Bom dia novamente, Ricardo. Parabéns pela sua palestra. Bom dia a todos e a todas as pessoas aqui presentes. Seria interessante, até para nós que enxergamos, que não enxergamos, né, Gisele, que as pessoas que, quando fossem falar no microfone, se apresentassem, para a gente saber com quem que a gente estava conversando. Ricardo, essa dúvida que eu fiquei, que quando você falou, desculpa falar você, porque eu considero você meu amigo. Tem que falar, não tem que pedir desculpa. Não. Então, não resolve o Brasil ter assumido lá a Constituição, a LBI, para o município vai ter que aprovar uma lei municipal das calçadas para incluir essa lei da LBI. Sim, porque essa questão de urbanismo sempre foi uma questão que a Constituição brasileira reservou
para a autonomia municipal. Então, a LBI entrou em choque com isso. Mas como é que se resolve isso? Bom, então, mudou a ordem constitucional a partir das questões referentes à pessoa com deficiência. Se mudou a ordem constitucional, no que diz respeito à garantia de acessibilidade, a LBI tem que prevalecer e os municípios devem interpretar, criar uma política municipal que dê cabo, que cumpra a política estabelecida pela LBI, entendeu? Quer dizer, o município que retarda isso está cometendo crime, na verdade, porque é recusa de adaptação razoável do meio. Não, a lei não estabeleceu, que eu saiba, não. É transformar a lei federal lá, a Constituição, numa lei municipal. Exatamente, o município de Curitiba deve votar uma lei municipal que cumpra o que estabelece a Convenção da ONU e a LBI. E não só o município, todos os municípios devem votar uma lei urgentemente para isso, mas ninguém parece que está percebendo. O Ministério Público precisa provocar o município a fazê-lo, alguém precisa fazer. Obrigado, Ricardo. O José Cassimiro, lá do CREA de Minas Gerais, pediu a palavra, né? O nosso companheiro pediu para falar, para identificar. Eu vou repetir novamente, eu sou engenheiro civil, represento aqui o CREA Minas, e quero dizer a vocês que estou muito feliz de participar. Doutor, eu gostei muito da sua fala, quando você disse que nós não podemos mais adiar as obras, e que devemos vincular a exigência de acessibilidade nos alvarás e liberação do habite. Eu estou fazendo um trabalho social na cidade de Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais, e nosso amigo falou fazer 40 metros de calçada por dia, e a nossa meta é, inicialmente, fazer 10 quilômetros de calçada. E lá me disseram que seria impossível, mas no início da tua fala, o poder da palavra faz com que nós conseguimos esse sucesso. E eu venho aqui para buscar um aprendizado com o pessoal e quero, o ano que vem, trazer para vocês aquele trabalho que nós vamos fazer lá em Ribeirão das Neves. Eu agradeço, muito obrigado. Parabéns. Tem mais uma pessoa que gostaria que se identificasse também. Gabriel, vocês me conhecem de longe, né, Leite? Né? Enfim, eu sei que eu estou antecipando o debate, porque é um debate específico, mas como você vai ter que se ausentar, e você tocou num ponto importante, que é a compatibilidade com a Constituição. Eu ressalto um aspecto que é importante nós termos em mente, que é o artigo 23 da Constituição Federal, que estabelece que é competência comum da União dos Estados e do Distrito Federal e municípios conservar o patrimônio público. E não há dúvida que a calçada é um patrimônio público, ela faz parte da rua, tanto pela legislação de trânsito, né, do DETRAN, assim como pelas demais legislações. O que a expressão calçada, ela só vem no artigo 113 da Lei Brasileira de Inclusão, mas a expressão passeios públicos, ela vem referenciada em 3 artigos. Calçadas e passeios públicos são as mesmas coisas, são sinônimos, né? Mas eu não vejo, eu entendo a sua preocupação com o conflito da legislação, entendo também a origem da imposição das calçadas, que ela vem numa lei de parcelamento do solo, quando a pessoa tinha que fazer o loteamento, ela transformava uma determinada gleba num loteamento, em lotes, e ela tinha a obrigação de, ao fazer esses lotes, trazer um mínimo de infraestrutura. Então, tinha o arruamento, tinha que ser feito as calçadas, tinha que trazer a eletrificação, tinha que trazer o escoamento pluvial, né? Mas daí a impor ao particular a obrigação de fazer uma calçada, eu acho que desbordou, os municípios desbordaram da sua obrigação, porque trouxeram para o particular uma obrigação de manutenção de um imóvel público, né? Se eu sou dono da minha calçada e eu quero retirar aquela inclinação de 45 graus que tem na frente da minha calçada, eu não posso fazer isso, né? Porque eu não posso elevar o meio-fio para meio metro para deixá-la na horizontal.
Eu não posso tirar os equipamentos, as placas de trânsito, os equipamentos públicos que são colocados na minha calçada, eu não posso mexê-los. Eu não posso sequer mexer nas árvores que estão colocadas na calçada. Então, a calçada é um patrimônio público de responsabilidade do município, né? Em relação às calçadas de Curitiba, me preocupa muito, inclusive Curitiba tem os eixos, né? Ontem mesmo eu estava trafegando pela Avenida Paraná, no trecho da calçada, que é parte pública, eu tenho uma inclinação que é absurda, ninguém anda. As pessoas andam no meio da rua porque é impossível caminhar, passear com um carrinho de bebê nas calçadas. As pessoas estão usando o asfalto para trafegar com carrinho de bebê. Você sabe que isso é uma realidade, e você sabe que isso é uma realidade para pessoas que usam cadeira de roda, para pessoas que usam muleta, para exatamente, andam na rua. Então nós temos as pessoas com dificuldade sendo obrigadas a trafegar junto com os veículos, né? Então acho que essa é uma preocupação importante. O que eu acho é que nós temos que identificar, em termos de legislação municipal, quais são os municípios que têm leis inconstitucionais que obrigam o patrimônio o particular a fazer. E aí sim o Ministério Público provocar a inconstitucionalidade dessas leis municipais. Eu acho que esse é o principal aspecto. Ou o próprio vereador, o próprio município, entendendo que essa lei é inadequada ao seu município, revogá-la. Eu acho que esse é o caminho. E o único espaço, só para concluir, Claro. o único espaço possível de atribuir ao particular a responsabilidade pela execução da obra é mediante a instituição de contribuição de melhoria, que exige um planejamento prévio e, antes do início da obra, uma prévia definição de qual será a valorização do imóvel. Posso lhe dizer que em Curitiba, há mais de 30 anos, não se cobra contribuição de melhoria da forma correta, né? Olha só, então, isso é um ponto a ser observado. Nós vamos ter que fazer, e vamos ter que fazer mesmo, a reforma de todas as calçadas, isso gradativamente, é claro, mas eu acho que nós deveríamos eleger esta questão, aqui nesse foro e em outros de pessoas com deficiência, como prioridade, porque a partir daí você começa a melhorar as outras coisas. Então, nós vamos ter que desfazer as calçadas como estão e refazê-las. Como que vai ser custeado isso? Quer dizer, a lei brasileira de inclusão diz que isso é responsabilidade do município, e o município deve fazer. A recusa de fazer é discriminatória. Eu gostaria de lembrar que, pedir desculpa até para a plateia, porque tem muita gente querendo participar. O assunto é realmente muito interessante, mas nós não temos mais tempo. Então, nem eu. Nem o nosso querido convidado. Então, eu só preciso, então, de rapidez, que não façam debate mais e façam perguntas. Então, eu poderia que fossem rápidos, ter mais uma pergunta ali e uma informação. Então, eu passo para a pergunta. Eu pediria a gentileza da gente, então, a partir dessa pergunta e dessa informação, encerrar, porque eu preciso realmente... O Mesquita disse que gostaria de ler um documento. Ótimo. Então, no final, fazemos o encerramento com isso. Então, com a palavra, então, que se identifique. Meu nome é Rhodes, eu faço parte do grupo de acessibilidade da Copel, né? A gente vê hoje muita boa vontade em se executar projetos de acessibilidade, não só em relação à calçada, mas a tudo, né? E vejo também uma dificuldade muito grande, muitas vezes existe a boa vontade, mas o projeto é mal executado, né? Da mesma forma que o senhor falou, que vetou a colocação das vias para cegos dentro do estabelecimento, né? O senhor não via necessidade. Sim. Muitas vezes, só quem tem a necessidade sabe quais são as suas limitações ou quais são as suas necessidades dentro de determinado ambiente. O que está sendo feito hoje, em termos legais, para que haja um acompanhamento dos próprios deficientes na elaboração das leis que regulamentam a acessibilidade, os projetos de acessibilidade? Na verdade, o que existe no Brasil, e poderia ser mais eficiente, embora seja promissor, são institutos de política participativa, de democracia participativa. Esses institutos são os conselhos de direitos que existem nas cidades, que são compostos por representantes da sociedade civil e do governo, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Direitos, que é o CONAD,
E existem conselhos das mulheres, das crianças, enfim, vários conselhos de direitos, que são órgãos em que se congregam ações da iniciativa privada e do governo. Esses conselhos têm força deliberativa de políticas públicas. Além disso, estabelecem-se também as chamadas conferências nacionais. Então, você tem a Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, Conferência Nacional das Mulheres, Conferência Nacional, enfim, cada segmento que é representado pelos conselhos de direitos, também das cidades, cada segmento que é representado pelos conselhos de direitos tem a sua conferência nacional, que costuma ser quadrienal, bienal, enfim, varia de acordo com o segmento. Então, assim, esses organismos de aproximação entre a sociedade civil e os governos são a expectativa de política participativa, que seria, então, a esperança de que, então, cada segmento seja ouvido pela administração pública acerca das formalizações de políticas públicas. E, além disso, também, esses conselhos podem e devem, por exemplo, cobrar dos legislativos a mudança das leis, a revogação de leis inconstitucionais. Então, o que se quer é que, por meio dessas entidades, desses conselhos e da sociedade civil organizada, faça-se, então, a organização da política pública de acordo com os interesses dessas minorias ou grupos vulneráveis. Passamos, então, à informação. Bom dia. Podia falar no microfone, né? Não, eu falei fora para eles me localizarem. Sim. Muito bom. Você está me vendo, né, Zé Alexandre? Então tá certo. Só a título de informação, não quero me alongar, porque o doutor tem que sair. Ricardo Mesquita, você estava na instalação da Câmara de Acessibilidade, lá da Câmara de Vereadores de Curitiba, onde a sessão foi em parceria com o Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e na época, que já fazem vários anos, a gente declarou essa inconstitucionalidade que o Gabriel bem lembrou aqui hoje, né, que consta na Lei Orgânica de Curitiba, toda essa questão das calçadas. E bem lembro que você, que estava lá com a gente, com o Fórum, trouxe a questão das rotas acessíveis. E a gente passou isso para a Câmara de Vereadores e passou todas essas informações para a Câmara de Vereadores. Então, eles estão cientes. Eu acho que o próximo passo seria envolver o Ministério Público, sabe? Para que sejam tomadas medidas mais duras, se for necessário. Já está envolvido, é isso que eu quero ler aqui. Ô Mesquita, antes que você leia, ele pediu uma frase. O Cascais representa muito para nós, no estado do Paraná, já ajudou muito a sociedade paranaense. Então, Cascais, passa. Obrigado, hein? Doutor, uma coisa que me preocupa à medida que a gente envelhece é que vai ouvindo menos, enxergando menos, raciocinando de forma errada. E uma das situações mais perigosas de Curitiba é atravessar uma rua. Eu imagino que para o cadeirante, para a pessoa com deficiência visual, intelectual, etc., atravessar uma rua em Curitiba, principalmente onde tem canaleta, tem umas conversões, faixas tremendamente mal colocadas, sinalização equivocada. Eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa sobre isso, por favor. De fato, tanto quanto as calçadas, essas vias de acesso dos pedestres às vias de tráfego deveriam ser acessíveis e seguras, né? Então, acho que seria um desdobramento natural da melhoria das calçadas a garantia de que a passagem de uma calçada para outra seja também acessível e segura. Claro que isso faz parte do desdobramento da melhoria das calçadas. Você tem toda a razão, não se pode esquecer disso. Porque senão você caminha de uma esquina a outra, quando você for fazer a outra, você já vai ter acessibilidade sonegada. E, como eu disse, meia acessibilidade é inacessibilidade. O Mesquita, você tem toda a razão. Eu fico judiando de você aí, mas me pedem para falar, pedem, e tem tanta gente importante para nós, todos vocês são importantes, e tem uns... É surdo ele ou é mudo? Mudo. Ele é mudo, o Dagoberto, né? Surdo. O Dagoberto é surdo, ele quer fazer uma pergunta, eu acho interessante, acho que deve fazer. Claro, claro. Só que tem microfone para tradução, né? Bom, meu sinal é esse, meu nome é Dagoberto, eu sou surdo. Complementando a informação que o Ricardo, arquiteto, tinha passado, eu fico imaginando, o Guadalupe antigo, eles alteraram ele para a roda ferroviária.
né? Houve um investimento bem grande na rodoferroviária por conta da Copa, né? Mas esse desenho não foi criado de forma acessível, né? Nem no Guadalupe, nem tão bom quanto na rodoviária, na rodoferroviária. Então, por que não houve esse investimento? Como que foi discutido isso à época? Não sei. E se foi assim, foi errado, né? Tem que ser corrigido. Não sei por quê. É lamentável. Você vai fazer uma reforma, faz a reforma e não pensa na acessibilidade, é o cúmulo. No contexto atual, é o cúmulo. Por isso que eu digo, tem que envolver o Ministério Público, porque há questões inerentes à responsabilidade de administração aí. Viu, Ricardo? Esse assunto foi levado ao Ministério Público em março desse ano. E, ao final do evento, foi redigido esta redação. O Ministério Público do Paraná, por intermédio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, vem, pelo presente, comunicar a Vossa Senhoria que as conclusões aprovadas por unanimidade no evento Calçadas e Acessibilidade, realizado 28 de março do corrente ano, no auditório da sede do Ministério Público, são elas, 2 pontos. Inciso 1. Ante o disposto na legislação pátria vigente, cabe aos municípios implementarem desde já, ou seja, não tem prazo, as rotas acessíveis, e, inciso 2, igualmente os municípios devem atualizar a legislação local no sentido de que assumam a construção e conservação de calçadas, abre parênteses, afastando esta responsabilidade do particular, fecha parênteses, dentro de padrões técnicos de acessibilidade. Com tal comunicação, o objetivo é, por um lado e por óbvio, conferir publicidade ao entendimento correlato e, de outro lado, concitar a reflexão sobre as mudanças necessárias na área. Rosane Beraldi Bevervans, Procuradora da Justiça e Coordenadora. Que maravilha. Eu acho que, tudo bem, então, vamos dar um tempinho para eles terem uma reflexão, mas eles vão partir para a ação, né? Está certo, ok. É isso mesmo, a responsabilidade é do município, a Constituição diz assim, a lei da inclusão diz assim, e, na verdade, precisa fazer, né? Precisa fazer mesmo, senão a gente fica falando, né? e não age, precisa agir, né? Encerrando, então, eu gostaria de lembrar... Então, desculpe, só para... Eu sugeriria que fosse feita uma carta aqui desse evento, também dirigida ao Ministério Público e à municipalidade. O Borges dos Reis já me confirmou lá que sairá a carta. Eu queria só lembrar também, porque eu fui secretário estadual da Copa, nomeado pelo governador Beto Richa, mas fui secretário estadual, eu cuidei dos CTs, cuidei do estádio, cuidei da segurança, da saúde e outras áreas. E nós tínhamos uma secretaria municipal da Copa, que era o Reginaldo Cordeiro. E o Reginaldo ficou encarregado, junto com a equipe dele, com a equipe da prefeitura, das ações do município. Então, essa casa da rodoferroviária, como outras tantas, também foi feita pelo município, né, e com toda a equipe do IPUC, a equipe do planejamento, e também com acompanhamento do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Paraná. Só fazer essa declaração, mas devolver a palavra ao nosso querido doutor Ricardo Tadeu, que é brilhante, para que ele faça as considerações finais, então, com nossos agradecimentos. Quero agradecer a acolhida de vocês, o honroso convite, dizer que estou cada vez mais envolvido com as lidas do Tribunal Regional do Trabalho, que tem uma demanda muito forte, e, portanto, reduzi um pouquinho a minha atuação nas questões de políticas públicas, mas continuo sendo parceiro, continuo presente. Então, o convite de vocês sempre acende em mim uma esperança a mais no meu coração. Muito obrigado.